oitavo ano, ficou alguns exercícios do livro Matemática em Questão para vocês estarem realizando. E agora nós vamos começar a corrigir esses exercícios. Esses exercícios é para vocês realizarem da mesma forma que vocês realizaram as atividades do livro. É para realizar no caderno. Por quê? No livro não tem espaço para você desenvolver o cálculo. E todos os exercícios de matemática que forem necessários, você deve desenvolver todos os cálculos envolvidos. Adição, subtração, potenciação. O cálculo estiver, você precisa desenvolvê-lo. Bom, o primeiro exercício é na página 4, número 1. O exercício, ele diz: usando seus conhecimentos sobre potenciação, determine o valor numérico da expressão x ao quadrado menos y ao quadrado para x igual a menos 3 e y igual a 2. Bom, nós temos aqui uma expressão numérica. Por quê? Porque eu vou substituir todas as letras por números e não vai sobrar nada. Só vai sobrar números nessa expressão. Inicialmente, ela é uma expressão algébrica, porque tem letras. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado. Porém, eu vou substituir o x por menos 3 e o y por 2. Quando você substitui um valor por um número negativo, você obrigatoriamente precisa colocar ele dentro do parênteses nessa situação. Por quê? Porque ele está falando que o x está ao quadrado e o x vale menos 3. Então, tanto o número 3 como o sinal negativo 3 está sendo elevado ao quadrado. Se você não escreve o parênteses, você não consegue fazer essa identificação. Sem o parênteses, fica só o 3 ao quadrado. Então, eu vou fazer o parênteses, vou escrever o menos 3, que é o valor do x, elevar ele ao quadrado, repetir o negativo e trocar o y por 2 ao quadrado. Quando eu tenho sinal associativo, parênteses, chave, colchete, sempre começo por eles. Então, vou começar pelo negativo e vou elevar ele ao quadrado, ou seja, vou multiplicar ele 2 vezes. Menos vezes menos, mais. Agora, faço o mesmo processo com o 3. 3 vezes 3, 9. Vou repetir o menos e agora vou elevar o 2 ao quadrado. Observe que aqui no segundo, eu só estou elevando o 2. Por quê? Porque não tem parênteses. Esse negativo, ele já existia inicialmente. Então, ele não tem nada a ver com y. Como ele não tem nada a ver com y, eu vou só repetir ele e vou elevar somente o 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Bom, agora que eu sei os valores das potências, eu vou subtrair. Sempre que você tiver uma expressão numérica, você vai começar a resolver as potências e as raízes, depois as multiplicações e divisões, se existirem, e por último, soma e subtração. 9 menos 4, 5. Concluímos o nosso exercício 1. O exercício 2, aliás, o exercício 6 da página 4. Ele diz: usando seus conhecimentos sobre potenciação, simplifique o radical, fatorando inicialmente. Bom, como nós estamos trabalhando os conteúdos desse ano, nós já vimos o conteúdo de fatoração. Nós já vimos como se deve fatorar uma expressão. Ele diz para você iniciar fazendo a fatoração. Então, eu não vou me preocupar inicialmente com a raiz quadrada. Vou me preocupar com o valor que está dentro dessa raiz quadrada. Então, eu tenho raiz quadrada de A ao quadrado sobre 25 mais 2 AB sobre 5 mais B ao quadrado. Eu preciso fatorar esse valor. Então, o que eu vou fazer é analisar os dois termos extremos, o primeiro e o terceiro. Como eu posso escrever de forma fatorada o A ao quadrado sobre 25?
eu posso escrever como A sobre 5 elevado a 2. Por quê? Porque A elevado a 2 volta a ser A ao quadrado e 5 elevado a 2 volta a ser 25. E o B, ele já está na forma fatorada, B ao quadrado. Quando isso acontecer, nós temos um trinômio quadrado perfeito. E um trinômio quadrado perfeito, nós podemos escrever em qual formato? Você vai pegar esse primeiro termo, somar com o segundo e elevar ao quadrado. Bom, então o primeiro termo é A sobre 5. Eu vou somar, porque o segundo termo é uma soma. Se fosse negativo, o sinal seria negativo também. E eu vou fazer o mesmo processo com o terceiro termo. Vou somar com B. Observe que eu peguei os termos sem o expoente 2. Por quê? Porque esse expoente 2 ele vai ficar fora do parênteses. Então, eu vou fazer um parênteses e vou elevar ao quadrado. Observe que eu reduzi toda a expressão inicial a uma expressão menor. A sobre 5 mais B elevado ao quadrado é a mesma expressão original. Por quê? Porque quando você tem um valor elevado ao quadrado, você vai multiplicar o primeiro ao quadrado, A ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que vai dar A ao quadrado sobre 25. O segundo termo você vai multiplicar 2 vezes A vezes B, que é 2AB, e vai repetir o 5, porque não tem outro número no denominador para fazer o cálculo. E você vai multiplicar o B ao quadrado. Então, você volta ao valor original. Bom, já que eu consegui escrever nesse formato, o que eu posso fazer agora? Agora eu posso analisar a raiz. Por quê? Essa raiz, quando ela não tem índice, nós chamamos de raiz quadrada, porque o índice dela é 2. Se o índice dela é 2, e nós temos um expoente 2 também dentro dele, dessa raiz, eu posso cancelar. Então, cancelando esse expoente 2 com essa raiz quadrada, vai sobrar apenas os valores que estão dentro do parênteses. Ou seja, vai sobrar apenas A sobre 5 mais B. Essa é a forma fatorada que nós encontramos. O próximo exercício é o número 5. É o número 8, aliás, na página 5. Sobre radiciação, desenvolva a expressão seguinte, simplificando quando possível. Bom, eu tenho uma expressão, raiz quadrada de 54 menos raiz quadrada de 22 mais raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 4, tudo dividido por 7. Observe que ele pede para você simplificar o máximo possível que você conseguir. Bom, então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos resolver essas raízes quadradas, mas em qual ordem? Da primeira para a última, ou seja, nós vamos começar aqui da raiz quadrada de 4. Então, se nós vamos começar a resolver da raiz quadrada de 4, todo o resto eu vou repetir. Raiz quadrada de 54 menos raiz quadrada de 22 mais raiz quadrada de 7. E vou repetir o mais. E resolvendo a raiz quadrada de 4 é 2. Observe que agora nós ficamos com uma soma. Então, é isso que eu vou fazer primeiro. Eu vou somar o 7 com o 9. Por que eu posso somar os dois? Porque os dois estão dentro de uma raiz quadrada única. Então, as outras coisas eu vou repetir. Raiz quadrada de 54 menos raiz quadrada de 22 mais 7 mais 2, raiz quadrada de 9. Tudo isso dividido por 7. Eu sei a raiz quadrada de 9, então eu posso resolver. Vou repetir raiz quadrada de 54 menos raiz quadrada de 22 e vou repetir o mais. E a raiz quadrada de 9 é 3, então não precisa de raiz mais. Esse 3 vai ficar dentro da raiz quadrada do 22. Vou somar esses dois valores novamente. Dividido por 7. Raiz quadrada de 54 menos 22 mais 3, 25. Como os dois estão dentro da raiz, então, raiz quadrada de 25 dividido por 7.
Vou repetir novamente o raiz quadrada de 54, vou repetir novamente o menos e vou calcular. Raiz quadrada de 25 é 5, então não precisa mais dessa raiz. O 5 vai ficar dentro da raiz do 54. E tudo isso dividido por 7. Agora, nós vamos subtrair. 54 menos 5 é 49. Então, nós vamos ficar com raiz quadrada de 49 dividido por 7. Bom, a raiz quadrada de 49 é 7. Eu vou repetir o 7 no denominador. 7 dividido por 7, 1. Nosso próximo exercício é o número 17, na página 5. Sobre as dízimas periódicas, é correto afirmar que as dízimas periódicas são representadas por reticências no final do número ou por um traço sobre a parte que se repete, chamada de período? Verdade. O que é uma dízima periódica? É um número decimal que tem repetição infinita. Ou seja, depois da vírgula, vai começar uma repetição em algum momento. Como vai ser uma repetição, e essa repetição é infinita, você pode colocar reticência, 3 pontos, para indicar isso, para indicar que continua. Muitas vezes também, esse número ele pode aparecer com um traço em cima dessa repetição. A repetição é chamada de período. 2. O período é a parte que não se repete de forma infinita. Já o antiperíodo é a parte do número que está após o início das casas decimais, após a vírgula, e vai até o início do período. Bom, aqui nós já temos um erro, por isso que a 2 é falsa. O período é a parte que não se repete de forma infinita. Errado. O período é a parte que repete. O antiperíodo, como a palavra já diz, é aquilo que vem antes do período, ou seja, aquilo que vem antes da repetição. Então, a 2 é falsa. 3. As dízimas periódicas são formadas de 3 partes: parte não inteira, antiperíodo e período. Não, ela é formada pela parte inteira. A parte inteira é aquela que vem antes da vírgula. Depois, ela pode ter o antiperíodo, quando nós temos dízima periódica, por exemplo. E o período é a repetição, então a 3 também é falsa. 4. Existem 2 tipos de dízima periódicas: as dízimas simples e as dízimas compostas. Verdadeiro. O que é uma dízima periódica simples? É aquela que, logo após a vírgula, começa a repetição, começa o período. Exemplo, 1,333333. Então, 1 é a parte inteira, tem a vírgula e já começa a repetição, 3. Um número que é uma dízima periódica composta: 5,2, 8888888. Então, o 5 é a parte inteira, tem a vírgula, tem o número e depois começa a repetição. Então, pode ter 1, 2, 3, não importa. Vai ter alguns números que não vai repetir e depois é que começa a repetição. Por isso que é uma dízima periódica composta, composta por uma parte que é repetição e uma outra que não é repetição. Então, se nós só temos as opções do 1 e 4 verdadeira, a letra A, apenas a alternativa 1 e 2 é verdadeira? Não, porque a 2 é falsa. Letra B, apenas as alternativas 1, 2 e 3 são verdadeiras? Não, porque a alternativa 2 e 3 são falsas. C, apenas as alternativas 3 e 4 é verdadeira? Não, porque a alternativa 3 é falsa. E D, apenas as alternativas 1 e 4 é verdadeira? Sim. Então, a opção correta é a letra D.
O próximo exercício é o número 18, da página 6. Tomando-se por base seus conhecimentos sobre dízima periódicas, calcule a fração geratriz que surge a partir da dízima 0,12323. Observe que aqui você tem uma dízima periódica composta. A parte inteira é o zero, porque vem antes da vírgula. Depois você tem o 1, que é uma parte que é um número que não vai repetir mais. E depois você vai ter o 23, que é a repetição. Toda dízima periódica, ela surge da divisão de uma fração, do seu numerador pelo seu denominador. Então, o que ele quer é isso? Ele quer saber qual é a fração que gerou essa dízima periódica. Bom, nós vamos resolver esse exercício da forma que nós resolvemos ele quando nós fizemos o exercício do livro. Primeiro, nós criamos uma equação. Como assim? Nós igualamos essa dízima periódica a x. X é igual a 0,1232323. E nós multiplicamos essa equação por 10 quantas vezes forem necessárias, até que eu encontrasse duas equações equivalentes em que os números depois da vírgula sejam iguais, as repetições ali sejam iguais. Então, eu vou começar. A primeira equação é apenas a que eu criei. X é igual a 0,12323. Agora, eu multiplico ela toda por 10. 10 vezes x, 10x. E agora, eu multiplico 0,12323 por 10. Quando você fizer isso, significa que você precisa voltar a vírgula uma única casa decimal. Então, antes ela estava entre o 0 e o 1, agora vai ficar entre 1 e o 2. Então, vai ser 1,232323. Observe que ainda não tem os números depois da vírgula igual, exatamente os mesmos. Então, vou fazer o processo de novo, vou multiplicar novamente por 10. 10 vezes 10x, 100x. E vou multiplicar 1,2323 por 10, eu só preciso voltar a vírgula. Ela vai ficar entre o 2 e o 3. Então, vai ser 12,3232. E assim por diante. A reticência quer dizer que é infinito. Observe que ainda não tem números depois da vírgula igual. Então, eu faço o processo mais uma vez. Vou multiplicar de novo por 10. 10 vezes 100, 1000x. E eu volto à vírgula e ela vai ficar entre o 3 e o 2. Então, vai ficar 123,2323. Agora, eu tenho duas equações que depois da vírgula é igual. A segunda e a quarta. Porque depois da vírgula, elas são 23. Então, eu posso igualar. E eu vou subtrair uma equação pela outra. Então, vai ficar 1000x igual a 123,2323. E eu vou subtrair de 10x igual a 1,2323. Bom, se eu tenho 1000x e eu vou subtrair 10x, vai ficar 900x, igual. Agora, observe os números que estão depois da vírgula. Os números são iguais, e eles são infinitos. Então, como são iguais, eu não preciso nem levar eles em consideração, porque essa parte vai ser sempre zero. Então, eu vou subtrair os números que vêm antes da vírgula, porque eles são diferentes. 123 menos 1 é 122. E depois da vírgula, eu posso simplesmente desconsiderar. Por quê? Porque 23 menos 23 é zero. Então, por isso que eu preciso que os números depois da vírgula sejam iguais. Porque eles vão zerar. Porque vai ser o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Mesmo que eles sejam infinitos, eles são iguais. Então, qualquer número subtraído dele mesmo é zero. Então, não preciso me preocupar com os números depois da vírgula, porque vai ser zero. Eu fiquei com a equação 900x é igual a 122. O 900, ele está multiplicando no primeiro membro, então eu posso mudar para o segundo e ele vai passar dividindo. 122 dividido por 900. Bom, esse é o valor do x. Porém, eu sei que o x não pode ser dividido por
o 122 não pode ser dividido por 900 e ser exato. E eu não vou dividir porque seria um número decimal e nós não queremos um número decimal, nós queremos uma fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa fração. Simplificar é quando você não consegue dividir o numerador pelo denominador e você encontra um número que consegue dividir os dois, simplificando. No caso, por eles serem números pares, eu consigo dividir por 2. 122 dividido por 2 é 61 e 900 dividido por 2 é 495. Então, x é igual a 61 dividido por 495. Essa é a fração geratriz do número da dízima periódica 0,1, 23, 23, 23. Pessoal, nessa aula, então, nós corrigimos os exercícios, concluímos a correção dos exercícios 8 e iniciamos a correção dos exercícios do nosso trabalho. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à realização dos exercícios, do trabalho, entrar em contato durante os nossos plantões, das 7 às 11 da manhã. Bons estudos para vocês.